Quando um tribunal decide aplicar a pena máxima a um jovem, é porque o crime cometido ultrapassou qualquer limite da compreensão humana. E acredite, os casos que você vai conhecer agora vão abalar até mesmo aqueles que se consideram emocionalmente fortes. Começamos com Carly Madison Gregg. Em 19 de março de 2024, Carly pegou um revólver Magnum 357, uma arma potente e letal, e entrou no quarto da própria mãe, Ashley Smiley, de 40 anos. Sem hesitar, disparou 3 vezes, matando-a ali mesmo sobre a cama. Logo depois pegou o celular da vítima e mandou uma mensagem ao seu padrasto, Hate Smiley. Queria saber quando ele voltaria para casa. Tudo parecia premeditado, mas não parou por aí. Carly ainda chamou uma amiga para ir até sua casa. Mostrou o corpo da mãe e disse que ainda tinha munição sobrando para o padrasto. Quando Hate finalmente chegou, Carly o esperava armada. Atirou e acertou o ombro dele. Por sorte, ele conseguiu desarmá-la e chamar a emergência. A polícia chegou rápido. Carly foi presa e acusada de assassinato em 1º grau, tentativa de homicídio e manipulação de provas. E mesmo com apenas 15 anos na época do julgamento, ela foi julgada como adulta. As autoridades alegaram que a brutalidade e frieza do crime justificavam a decisão. A defesa, por sua vez, alegou que Carly estava em crise de saúde mental. Um psiquiatra relatou que ela sofria de transtorno bipolar do tipo 2, além de depressão e ansiedade. Ela havia começado a tomar um medicamento chamado Exapro, usado para tratar a ansiedade, apenas uma semana antes do crime. Nos diários e desenhos encontrados no quarto da adolescente, os investigadores encontraram referências a temas violentos, mórbidos e até mensagens perturbadoras. Mas o Ministério Público bateu firme. Carly sabia exatamente o que estava fazendo. Eles apresentaram provas de que, após o assassinato, ela tentou encobrir o crime, manipulou a cena, enviou mensagens e planejou mais um ataque. Nenhum indício de psicose, alucinações ou perda de contato com a realidade. Segundo a promotoria, foi tudo feito com total consciência. No dia 20 de setembro de 2024, o júri foi unânime, culpada de todas as acusações. A sentença? Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 10 anos por manipulação de provas, que serão cumpridos ao mesmo tempo que a pena principal. Os advogados de Carly ainda tentam reverter o veredito. Alegam que a cobertura da mídia e declarações da promotoria durante as audiências públicas comprometeram a imparcialidade do julgamento. Mas até o momento, o tribunal mantém a decisão. A pergunta que fica é: uma adolescente tão jovem é mesmo capaz de planejar algo tão cruel? Ou estamos diante de um caso extremo de negligência emocional, saúde mental e abandono? Entretanto, seu caso não se compara a Peyton Gendron. 14 de maio de 2022. Uma tarde comum em Buffalo, Nova York. Famílias faziam compras no supermercado Tops quando o terror chegou armado até os dentes. Peyton Gendron, 18 anos, carregava um rifle estilo AR-15 modificado para suportar carregadores de alta capacidade. Vestia colete à prova de balas, capacete militar e uma câmera no peito. O objetivo? Transmitir um massacre ao vivo na internet. O alvo era claro: pessoas negras. Assim que chegou ao estacionamento, Gendron atirou em 4 pessoas, matando 3. Depois, entrou na loja e abriu fogo contra mais 8, tirando a vida de 6 delas. Em meio aos disparos, gritou insultos racistas e chegou a poupar a vida de um homem branco dizendo desculpa antes de seguir em frente. No total, 10 pessoas negras foram assassinadas. Entre elas, estava Aaron Salter Jr., um policial aposentado que tentou deter o atirador, mas foi morto no confronto. Gendron foi preso ainda no local e, após inicialmente se declarar inocente, confessou todos os crimes. Disse friamente: "Sinto muito. Fiz algo terrível. Atirei e matei pessoas porque eram negras." Em 15 de fevereiro de 2023, foi condenado à prisão perpétua 11 vezes, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. E isso foi só o começo. Ele ainda enfrentará um julgamento federal, marcado para 8 de setembro de 2025, onde os promotores pretendem solicitar a pena de morte. Peyton Gendron queria inspirar outros ataques, mas seu nome agora está gravado como o de um dos criminosos mais odiados dos últimos anos. Outro caso chocante foi o de Austin Gregory Myers. Tinha apenas 19 anos quando foi responsabilizado por um crime que chocou até os investigadores mais experientes. Ele foi considerado culpado pela morte de Justin Beck,
um antigo amigo de infância com quem cresceu. O plano inicialmente não era tirar a vida de Justin, mas sim roubar uma caixa forte que ficava na casa dele. Myers e seu cúmplice, Timothy Mosley, queriam dinheiro rápido. Para isso, criaram um plano que, na teoria, parecia simples: dopar Justin com um medicamento para a gripe e fugir com o cofre. No entanto, tudo saiu do controle quando o cartão de crédito de Myers foi recusado na farmácia. Sem conseguir comprar o remédio, eles decidiram seguir por um caminho muito mais sombrio. A ideia cruel era eliminar Justin de forma limpa, sem deixar vestígios nem bagunça. Pensaram que usar um cabo para estrangulá-lo seria uma maneira silenciosa e fácil de concluir o plano. Na manhã do crime, os dois compraram luvas, produtos de limpeza e partiram para a casa de Justin como se nada estivesse errado. Mosley levou consigo um fio e uma faca, já com a intenção de dar fim à vida do amigo. O plano era simples. Enquanto Myers distraía Justin, Mosley o atacaria por trás. Mas a execução foi desastrosa. Durante a tentativa de estrangulamento, o fio escorregou e Mosley, em pânico, perdeu o controle da situação. Myers então segurou Justin com força, enquanto Mosley o golpeava com a faca várias vezes. Justin, apavorado, implorou por sua vida, pediu que parassem. Perguntou por que estavam fazendo aquilo, mas seus gritos foram ignorados. Segundo o próprio Myers, ele tentou acalmar a vítima dizendo que tudo terminaria em breve, mas naquele ponto, o destino de Justin já estava selado. Ele ainda tentou resistir, mas era tarde demais. Depois do ataque, os dois enrolaram o corpo em uma manta, limparam os vestígios do crime com os produtos que haviam comprado e pegaram a caixa forte, uma arma de fogo e outros objetos da residência. O corpo de Justin foi colocado no porta-malas do carro de Mosley. Eles o levaram até um campo remoto no condado de Preble, onde Myers borrifou produtos químicos sobre o corpo e ainda atirou 2 vezes com a arma roubada, uma tentativa inútil de dificultar a identificação e ocultar provas. A fuga não durou muito. Ambos foram presos pouco tempo depois, e o corpo de Justin foi localizado no dia seguinte. A autópsia confirmou que ele morreu por causa de múltiplos ferimentos causados por arma branca. Myers foi formalmente acusado em fevereiro de 2014 por uma série de crimes gravíssimos: homicídio qualificado, roubo, invasão de domicílio, profanação de cadáver e porte ilegal de arma. Diversos desses crimes poderiam levar à pena de morte. Mosley, percebendo a gravidade da situação, decidiu colaborar com a justiça. Ele fez um acordo e se declarou culpado de todas as acusações para escapar da sentença capital, aceitando cumprir prisão perpétua. Em troca, testemunhou contra Myers. O julgamento de Austin começou em 22 de setembro de 2014. Menos de 2 semanas depois, em 2 de outubro, o júri o considerou culpado em todas as acusações. Durante a fase de definição da pena, o Estado escolheu avançar com a acusação de homicídio premeditado durante o roubo, uma das mais severas possíveis. Em 6 de outubro, a família de Myers tentou sensibilizar o tribunal com testemunhos em sua defesa. O próprio Austin, visivelmente abalado, fez um apelo direto ao júri, pedindo por clemência. Disse que, apesar do que havia feito, tinha apenas 19 anos e acreditava que ainda poderia realizar coisas boas caso sua vida fosse poupada. Mas o júri não se comoveu. No dia 16 de outubro de 2014, o tribunal oficializou a sentença: pena de morte, além de penas adicionais por outros crimes cometidos. A Suprema Corte de Ohio posteriormente manteve a condenação. Atualmente, Myers aguarda sua execução no corredor da morte, na instituição correcional de Chillicothe. Enquanto isso, Timothy Mosley cumpre prisão perpétua na instituição correcional de Ross, ironicamente localizada bem em frente à prisão onde Myers está recluso. A proximidade física entre eles contrasta com o peso moral de suas escolhas. Um decidiu colaborar e evitar a pena máxima, enquanto o outro enfrentou a punição mais severa que a lei permite. E embora o caso de Austin Gregory Myers já seja profundamente perturbador, prepare-se. O próximo adolescente desta lista ultrapassou todos os limites da crueldade. Antes, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Michael Shane Bargo, um jovem que tinha apenas 18 anos quando participou de um dos assassinatos mais brutais já registrados no estado da Flórida. A vítima, Seth Jackson, um adolescente de 15 anos, foi cruelmente traído, torturado e executado por um grupo liderado por Bargo. E tudo começou com um plano arquitetado por vingança. Na época, Michael namorava Amber Wright, ex-namorada de Seth. Motivada por ressentimentos do passado,
Amber ajudou a atrair o jovem até uma casa que pertencia a Charlie Ellie, outro cúmplice. Seth jamais imaginava que, ao entrar naquela casa, estaria caminhando direto para uma emboscada mortal. Assim que colocou os pés no local, foi agredido brutalmente, torturado e baleado várias vezes. Mesmo ferido, Seth conseguiu reunir forças para tentar fugir, mas foi capturado novamente. A decisão de continuar com o plano, mesmo com a vítima implorando por sua vida, mostra o nível de frieza que envolveu esse crime. Bargo e os outros 4 cúmplices não pararam por aí. Com o garoto já sem vida, eles queimaram seu corpo em um poço de fogo, depois colocaram as cinzas em baldes e as jogaram em uma pedreira. A tentativa de apagar completamente qualquer vestígio do crime foi tão macabra quanto a execução em si. Pouco tempo depois, todos foram presos. Michael Bargo foi considerado o líder do grupo, e sua sentença foi a mais severa: pena de morte. O júri, por unanimidade, concluiu que ele merecia a punição máxima. Os demais envolvidos foram condenados à prisão perpétua. Durante uma nova audiência de sentença, os promotores descreveram o assassinato como o mais frio, calculado e premeditado que já haviam visto. E, de fato, os detalhes do caso fazem qualquer um estremecer. Mas a defesa tentou outro caminho. Alegou que Bargo não era apenas um jovem violento, mas também alguém profundamente perturbado desde a infância. Segundo os advogados, Michael sofria com sérios transtornos mentais. Desde pequeno foi diagnosticado erroneamente com TDAH e, ao longo dos anos, acumulou diagnósticos como transtorno bipolar, transtorno esquizoafetivo, alucinações, convulsões e impulsividade extrema. Ele cresceu em um lar marcado por abuso físico e psicológico, foi abandonado pelo pai e desenvolveu uma dependência severa de drogas. Ainda adolescente, começou a se autolesionar, um sintoma ignorado por muitos adultos ao seu redor. Seus problemas psicológicos não surgiram após o crime, eles vinham crescendo desde a infância. Mesmo assim, o júri decidiu manter a pena capital. Hoje, Michael Bargo está no corredor da morte da prisão estadual da Flórida, sem data de execução definida. Nos bastidores, uma petição tem circulado pedindo que a sentença seja revista. O argumento: executar alguém com evidentes deficiências mentais seria não apenas antiético, mas também inútil para a justiça. Os apoiadores da causa defendem que a pena de morte, nesse caso, não traz verdadeiro fechamento para a família da vítima e que é necessário repensar como o sistema jurídico lida com transtornos mentais graves em jovens infratores. Mas, ao contrário de Myers e Bargo, o próximo adolescente desta lista conseguiu escapar da sentença final. Só que isso não significa nem de longe que ele teve uma vida mais fácil depois do veredito. Jordan Wade, um jovem que tinha apenas 16 anos quando participou de um dos crimes mais chocantes da história recente do estado de Ohio. Mesmo tão jovem, foi julgado como adulto, após o tribunal entender que seus atos ultrapassavam qualquer linha da delinquência juvenil. A noite do crime aconteceu em uma casa na East Houston Street, onde Wade e seu comparsa, Robert Adams Jr., de 28 anos, invadiram a residência com a intenção de roubar. Mas o que aconteceu ali foi muito além de um simples assalto. 4 pessoas foram brutalmente assassinadas: Michael Bowe, Daniel Sharp, Angela Harrison e T. Nelson Ballur. Esse último, o único morador da casa. As demais vítimas estavam ali de passagem, no lugar errado, na hora errada. O único sinal de vida encontrado pela polícia foi uma adolescente gravemente ferida, caída na calçada, coberta de sangue. Mesmo debilitada, ela teve forças para alertar os policiais. Tem gente morta lá dentro. Ao entrarem na residência, os agentes encontraram um verdadeiro cenário de massacre. 4 corpos sem vida e a casa completamente revirada. Foi a própria jovem sobrevivente quem revelou o que de fato aconteceu. Segundo ela, Wade e Adams entraram na casa, renderam todos e os levaram para o porão sob ameaça de arma de fogo. Mas o que mais choca é o que veio a seguir. Ela contou que ouviu Adams perguntar a Wade: "Devo matá-los todos?" E a resposta de Wade foi curta, direta e fria: "Sim." Logo após os tiros, os dois fugiram, achando que não havia mais testemunhas. Mal sabiam que aquela jovem ainda respirava, e sua coragem em sobreviver ajudaria a polícia a reconstruir o crime. Wade foi condenado por vários crimes graves: 4 homicídios qualificados, tentativa de assassinato, sequestro, roubo e invasão de domicílio. No entanto, como era menor de idade na época, não pôde ser condenado à pena de morte.
Uma decisão respaldada por uma sentença da Suprema Corte dos FMA. Mas isso não significa que escapou da justiça. Sua pena total, 172,5 anos de prisão, com 4 sentenças consecutivas de 30 anos à prisão perpétua, além de tempo adicional pelos outros delitos. Em 2019, a sentença foi revisada e confirmada, após o tribunal concluir que Wade incentivou ativamente Adams a cometer os assassinatos. Hoje ele cumpre pena na instituição correcional de Ross, e sua primeira audiência de liberdade condicional está marcada para março de 2444. Isso mesmo, daqui a mais de 4 séculos. Já seu comparsa Robert Adams Jr. confessou os crimes e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas, se você achou essa história chocante, espere até conhecer o próximo caso. Um garoto da mesma idade que decidiu tirar a vida de um agente da lei a sangue frio, Jonathan Belton. Em 2008, o policial Mason Samborski, de Oak Park, saiu para o trabalho como em qualquer outro dia. O que ele não imaginava é que aquele seria seu último plantão. O responsável? Jonathan Belton, um adolescente de apenas 16 anos. Tudo começou com uma simples infração de trânsito. Belton foi parado pela polícia e, ao ser questionado, mentiu. Disse que morava com sua mãe doente em um condomínio ali perto. Sensibilizado, o policial decidiu levá-lo até o local para verificar a situação. Mas, chegando lá, tudo saiu do controle. Belton tentou fugir, e durante a briga que se seguiu, ele conseguiu tomar a arma do agente Samborski e atirou em sua cabeça. O policial chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O caso gerou revolta imediata. A promotoria alegou que Belton agiu com intenção clara de matar, enquanto sua defesa tentou sustentar que o disparo foi acidental, causado por uma suposta escorregada na mão do policial. Mas os jurados não se convenceram. Apesar da pouca idade, Jonathan foi julgado como adulto e condenado por assassinato em primeiro grau. Inicialmente recebeu a pena de prisão perpétua, mas, anos depois, sua sentença foi revista. As penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional passaram a ser consideradas inconstitucionais para menores de idade. Assim, a sentença de Belton foi reduzida para um período entre 40 e 70 anos, o que, na prática, ainda pode significar o resto da vida atrás das grades, mas com uma remota chance de liberdade no futuro. Durante a nova audiência de ressentença, a dor da família da vítima voltou com força total. Sarah Samborski Batora, viúva do policial, e Ken Samborski, pai de Mason, pediram ao juiz que não mudasse a pena original. Suas palavras emocionaram a sala. Espero que um dia você se arrependa do que fez e perceba o que poderia ter sido diferente. Você está vivo. Pode ver e falar com sua família. Nós nunca mais vamos ver ou falar com Mason. Só nos restou a dor. E a pergunta do que poderia ter sido o nosso futuro. Você destruiu minha felicidade, minhas esperanças e meus sonhos. Jonathan Belton também falou. Pediu desculpas, admitiu o erro e disse que passou 13 anos refletindo sobre suas escolhas. Segundo ele, jamais teve a intenção de matar o policial. A juíza Riley Chabot, ao dar a nova sentença, reconheceu o peso da decisão, mas afirmou que a juventude e impulsividade de Belton no momento do crime eram fatores atenuantes. Ainda assim, deixou claro que sua liberdade, se um dia acontecer, será fruto de uma longa avaliação. Este caso levanta uma pergunta dolorosa. Até que ponto a idade pode, ou deve, suavizar a consequência de um ato tão grave? E se você achou que essa história foi intensa, prepare-se. Dexter Johnson. Dexter Johnson acabava de completar 18 anos quando cometeu um dos crimes mais chocantes da história recente do Texas. Era 2006 no condado de Harris. Maria Aparece e Rui Ngo estavam dentro do carro em frente à casa de Ngo quando tudo aconteceu. De repente, o casal foi abordado por Dexter e mais 4 adolescentes. Armados e frios, os jovens sequestraram as vítimas, os levaram a um local afastado, e aí o terror começou. Maria foi estuprada por Johnson, e em seguida, tanto ela quanto Rui foram executados a sangue frio. Mas o que mais choca é que esse não foi um crime isolado. Na verdade, fazia parte de uma onda de violência que durou 25 dias. Nesse curto espaço de tempo, Johnson e seu grupo foram ligados a outros 3 assassinatos. Em 2007, ele foi condenado por assassinato capital e recebeu a pena máxima. Dexter Darnell Johnson, o júri o declara culpado. De acordo com as leis do estado do Texas, este tribunal lhe sentencia à pena de morte.
Desde então, Johnson está no corredor da morte. Mas, recentemente, seu caso voltou às manchetes por um motivo inesperado: uma alegação de deficiência intelectual. Seus advogados alegam que Dexter não pode ser executado segundo as normas do Supremo Tribunal dos EUA, por apresentar limitações cognitivas severas. Testes recentes apontam que seu QI está abaixo do limite legal para a aplicação da pena de morte. Além disso, segundo a defesa, os padrões médicos usados para diagnosticar deficiência intelectual mudaram desde seu julgamento, o que justificaria uma nova revisão do caso. Mas o Ministério Público não concorda. Promotores alegam que Johnson já levantou questões mentais antes, durante o julgamento, e que, na época, obteve resultados de QI em torno de 101 acima do limite. Para eles, Johnson é plenamente responsável por seus atos e merece a pena máxima. Quando tudo parecia decidido e sua execução já estava marcada, um novo capítulo se abriu. Menos de 24 horas antes da data, um tribunal federal suspendeu a execução. O caso foi enviado de volta para o Tribunal Distrital, que agora investigará mais profundamente as novas alegações de deficiência intelectual. Dexter Johnson escapou da morte, por enquanto. Mas o que acontecerá quando a justiça revisitar tudo de novo? Agora, prepare-se. O próximo caso traz um garoto ainda mais jovem, com apenas 14 anos, que matou um colega de classe a sangue frio e sem motivo algum. Aiden Foote. Era o Dia das Mães de 2021, quando uma tragédia sem sentido abalou a pequena cidade de St. John's, na Flórida. Aiden Foote, um garoto de 14 anos, atraiu sua colega de classe, Tristan Bailey, de apenas 13 anos, até uma área de floresta próxima à casa onde morava. Lá, ele a atacou com uma violência indescritível. Apunhalou Tristan 114 vezes. O corpo da menina foi encontrado algumas horas depois, ainda no mesmo dia, depois que sua família reportou seu desaparecimento. Mas o que choca ainda mais é que esse crime brutal não foi um surto de raiva momentâneo. Amigos de Foote revelaram que ele já falava há algum tempo sobre fantasias violentas, desenhava imagens perturbadoras e até comentava que queria levar alguém para o bosque e apunhalar até a morte. O assassinato de Tristan, infelizmente, foi a realização desse plano doentio. Após o crime, Aiden foi preso no dia 10 de maio de 2021. E mesmo depois da barbárie, ele mostrou zero arrependimento. Dentro da viatura da polícia, tirou uma selfie debochada e postou com a legenda: "Oi, pessoal! Alguém viu a Tristan por aí ultimamente?" Durante a investigação, a polícia encontrou roupas manchadas de sangue e um facão de caça, jogado em um lago próximo, arma que teria sido usada no crime. Inicialmente, Foote foi acusado de homicídio em 2º grau, mas a brutalidade dos fatos fez com que a acusação fosse elevada para homicídio em 1º grau com premeditação. Em fevereiro de 2023, às vésperas do julgamento, Aiden confessou o crime, tentando talvez aliviar sua pena. Em uma carta manuscrita, lida em voz alta no tribunal, ele pediu desculpas à família de Tristan. Mas para o juiz, essas palavras não foram suficientes. Este crime foi atroz, cruel e sem nenhum motivo aparente. Não foi por dinheiro, vingança ou impulso. Foi algo frio, calculado e sem sentido. O juiz R. Lee Smith, então, o condenou à prisão perpétua. No entanto, por ter cometido o crime enquanto ainda era menor de idade, Foote terá o direito de revisar sua sentença após 25 anos. Mas o caso ainda teve outro desdobramento curioso. A mãe de Aiden, Crystal Smith, também foi processada. Imagens de segurança mostraram que ela tentou lavar os jeans manchados de sangue do filho, na tentativa de esconder evidências. Acabou sendo condenada por obstrução da justiça. Pegou 30 dias de prisão e 5 anos de liberdade condicional. A família de Tristan Bailey, devastada, afirmou que jamais desejaram que Foote saísse da prisão um dia. E em sua memória, criaram uma fundação com o nome da filha, para manter vivo o legado da menina que teve a vida brutalmente interrompida. O que leva um adolescente a cometer um crime tão cruel sem nenhuma motivação? E se gostou deste vídeo, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.